Galerinha, tudo tranquilo? Olha só, no esquema está representado um bloco de massa igual a 100 kg em equilíbrio estático. Determine em newtons a tração no fio ideal AB. Então vamos lá. Ó. No corpinho, no bloquinho, nós temos aqui para baixo a força peso representado pela letra P. Tá aqui, ó. Força peso. Que eu consigo até determinar o valor já desse peso. Vou colocar aqui, ó. Peso é igual a massa vezes gravidade. Peso, se a massa vale 100 e a gravidade vale 10, mesmo o exercício não colocando a intensidade da gravidade, a gente vai adotar que vale 10, tá bom? Então, 10 vezes 100, temos aqui 1000 newtons de força-peso. Pois bem, agora vamos ver o que acontece nesses fios, né? Então, aqui nessa junção, que eu vou representar por essa bolinha, nós temos uma tração para a direita, que é a que ele está pedindo, né? Então, vamos chamar aqui de tração BA. Temos também um outro fiozinho ligando essa junção até o teto. E essa tração eu vou chamar de tração CB. Tá aqui, ó. Tração CB. Como o sistema está em equilíbrio, né, a soma vetorial dessas três forças tem que dar zero. Agora, olhando só para o pontinho B, onde eu tenho a interseção dessas três forças, eu vou estabelecer um referencial. Olha só como é que eu vou fazer. Eu vou estabelecer um referencial XY. Ó, um referencial XY. Horizontal X e vertical Y. Note que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de 30 graus, que é o que eu tenho aqui, ó, esse ângulo de 30 graus é exatamente esse ângulo aqui. Ó. Por quê, professor? Alternos internos. Né? São ângulos alternos internos. Beleza, você estabeleceu o referencial XY, o que você tem que fazer? A projeção. Projeta esse vetorzinho que está fora do seu referencial no referencial. E aí você vai encontrar aqui, ó. Você vai encontrar aqui o vetorzinho na horizontal, o vetorzinho T. Ficou feio, hein? O vetorzinho T, CB, projetado na direção X. E aqui o vetorzinho T, CB, projetado na direção Y. Como o sistema está em equilíbrio, o T, BA, que seria essa força aqui, ó, para a direita, ela tem que ser igualzinha a essa força para a esquerda. E essa forcinha que está para cima tem que ter a mesma intensidade que essa outra que está para baixo, que seria o peso. Lembrando que o exercício pede para você encontrar essa forcinha aqui, ó, TBA, a tração no fio BA. Então vamos colocar aqui, ó. O que nós temos em X? Em X. Em X nós temos que T, tração BA, é igual a TCBX. TCBX. Que nada mais é que a projeção do vetor TCB na direção X. E quando você faz essa projeção em X, você vai com o ângulo de 30. Então seria o T, CB, vezes o cosseno de 30.
certo? Só que você não sabe o valor de TCB, então você para por aqui e vai agora em Y. E eu ver o que o exercício te proporciona na direção Y. Então, na direção Y, o que nós temos? Ó, o que está para cima? Tração CBY é igual ao peso. Só que essa tração CBY é a projeção vertical de TCB, que é TCB seno de 30, né? Seno de 30, que é igual ao peso que nós sabemos. O peso vale 1000. Então, TCB seno de 30 é meio, eu posso colocar 1 sobre 2, é igual a 1000. Portanto, eu chego à relação que TCB vale 2000 newtons. Certo? Ó, TCB vale 2000 newtons. Então, eu vou trocar aqui. Ó. Então, voltando à minha primeira equação, TBA é igual a 2000 cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Então, a tração BA tem intensidade. Dá para cancelar aqui, né? Ó. 2000 por 2 dá 1000. 1000 raiz de 3 newtons. Então, essa é a intensidade da tração no fio BA. Belezinha? Não é o método mais rápido, você poderia fazer aqui por soma pela regra do polígono, né? Soma vetorial pela regra do polígono, se você achar mais interessante, né? Seria colocar aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó. Coloca aqui a tração BA, aqui inclinado, você colocaria a traçãozinha CB, e para baixo você colocaria o peso, fechando aqui um triângulo retângulo, né? Então ficaria, ó, tração CB, aqui a tração BA e aqui na vertical o peso. Esse ângulo aqui é ângulo de 30. Então, fazendo aqui uma relação de seno e cosseno, você consegue achar o valor de TAB de uma maneira mais rápida, né? Tá bom? Então você fique à vontade para você usar o método que você quiser. Próxima questão. Questãozinha sobre equilíbrio de corpo extenso. Diz o seguinte, ó. Uma senhora que estava em sua casa queria medir o peso de um determinado produto PX e não dispunha de uma balança. Então ela recorreu ao seu filho, um vestibulando, que sugeriu o seguinte, ó. Temos um pacote de café que nós já sabemos o peso. Então deixa eu destacar aqui, ó. Nós já sabemos, vou tirar aqui, ó, dados. O que nós sabemos? Nós sabemos o peso do pacotinho de café. 10 newtons. Basta uma barra uniforme e um cabo de vassoura. Perdão, basta uma barra uniforme e um cabo de vassoura para medir, para servir de apoio, além do cálculo, para mim, elementar. Nossa! De acordo com os dados da figura, é o seguinte. Então, beleza, vamos tentar determinar o peso desse produto. Como se trata de equilíbrio de um corpo extenso, duas condições são necessárias. A primeira, a força resultante tem que ser zero e o somatório dos momentos em relação a um determinado ponto tem que ser zero. Então são as duas condições necessárias. A soma das forças e a soma dos momentos tem que ser zero. Eu vou adotar então, ó, esse ponto de apoio aqui como o referencial para a gente estabelecer o comprimento do braço de alavanca. Então, perceba que essa força de 10 newtons tenta causar um giro nessa barra
no sentido anti-horário. Anti-horário. E o peso px, que seria o peso desconhecido, causar uma rotação no sentido horário. Então, beleza. Ó. O somatório dos momentos no sentido horário tem que equilibrar com o somatório dos momentos no sentido anti-horário. Agora, você lembra o que é momento? Momento é o produto da força, que nesse caso aqui seria no sentido horário, o px, né? Então seria o produto da força pela distância da linha de ação da força até aquele ponto que nós estabelecemos como referencial. Então, o momento é força vezes o braço da alavanca. Que nesse caso, que no sentido horário, temos a força Px e a distância da linha de ação da força Px até o ponto de articulação seria de 0,03. 0,03. Não temos aqui o peso dessa barra, então, apenas o Px no sentido horário. No sentido anti-horário, o peso do pacotinho de café. E a distância da linha de ação da força peso até o ponto de articulação, 0,12. Então, o Px, que é o que eu estou procurando, vai ser o peso do cafezinho, 10 newtons. A distância, 0,12, dividido por 0,03. E aí? Vai pensando aí quanto que vai dar esse cálculo. 10, né? 10 vezes 0,12 dá 1,2. Dividido por 0,03, isso vai dar 40. Então, o Px tem intensidade 40 newtons. Belezinha? Bem tranquilo, né, gente? Bem tranquilo. Você poderia pensar assim também, ó. Como essa distância aqui, ó. Como essa distância, essa alavanca é 4 vezes a alavanca do peso do café, 4 vezes menor, essa força Px deveria ser 4 vezes maior. Ora, se aqui eu tenho um peso então de 10, eu poderia simplesmente colocar aqui ó, um pezinho de 40, 4 vezes maior, por estar 4 vezes mais próximo do ponto de articulação. Mas como né, é uma questão aberta, você tem que explicar o teu raciocínio. Então, eu iria por esse caminho que eu desenvolvi aqui, ó, colocando certinho, né? Soma dos momentos, anti-horário, igualando com o anti-horário. Mais uma questãozinha. Questãozinha sobre densidade. Você lembra o que é densidade? Ó, densidade, por definição, densidade é a relação entre a massa e o volume. Mas o volume é ocupado por todo o corpo, tá? Não é o volume ocupado só pela substância, senão seria massa específica. Muito bem. Retira-se então uma amostra de uma substância que tem massa, ó, massa de quanto? 450 gramas. E o volume ocupado por esse corpo? Ora, um volume de 600 centímetros cúbicos. Qual é então a massa específica ou densidade, nesse caso, dessa substância em gramas por centímetro cúbico? Beleza? Como é que eu faço aqui o cálculo? Olha bem a unidade, grama por centímetro cúbico. A massa já está em grama, o volume em sentido cúbico. Então, a aplicação direta da fórmula. Então, densidade ou massa específica, no caso que eu vou adotar como se não tivesse diferença, né, entre densidade e massa específica, então ficaria assim, ó. Densidade seria 450 gramas dividido por 600 centímetros cúbicos. Então, a densidade seria de quanto?
450 dividido por 600. Ora, isso vai dar uma densidade ou massa específica de 0,75 gramas por centímetro cúbico. Então, uma questãozinha dessa, numa avaliação, pô, é para você não zerar, né? Beleza? Mais um? Saca só, vamos ver se você entendeu o raciocínio sobre densidade. Ó. Uma proveta que contém ali um volume. Então, o volume inicial, ó, volume inicial de 100 centímetros cúbicos. E tem água, né? Cuidadosamente, uma pepita de ouro de massa, então a massa do ouro, 152 gramas, foi colocada nessa proveta. E o volume, que era de 100, passou para 108 centímetros cúbicos. Queridinho, perceba o seguinte. Tivemos um aumento no volume, um ΔV, de 8 centímetros cúbicos. Isso quer dizer que o volume ocupado pelo ouro, por essa pepita de ouro, foi de 8 centímetros cúbicos. Aí vem a pergunta. Qual é a densidade dessa pepita? Pô, densidade é massa sobre volume. Lembrando que o volume é o volume ocupado por essa pepita. Então, seria 152 gramas dividido por 8 centímetros cúbicos. Então, a densidade seria de quanto? Quanto que é 152 dividido por 8? 19, né? 19 gramas por centímetro cúbico. Como ele não fala qual é a unidade que ele quer, vamos deixar a unidade que o exercício mesmo colocou no enunciado. Ah, professor, mas poderia pedir em quilograma metro cúbico? Sim, bastaria você multiplicar por 10 à terceira. Então, seria 19, 10 à terceira, quilograma por metro cúbico. Não vou nem colocar em notação científica aqui, que não tem necessidade não, tá bom? Então é isso, densidade bem tranquilo. Não tem mistura, né? Então, aplicação direta da fórmula mesmo. Exercício sobre pressão. Querido, você sabe o que é pressão, né? Então, ó, pressão representada pela letra P é a relação entre força normal e onde essa força está sendo aplicada, né? A área em que essa força está sendo distribuída. Certo? Vamos ver a questãozinha, então, o que ele fala para a gente? Ó. Uma força de intensidade 50 newtons é aplicada perpendicularmente a uma superfície de área 20 centímetros ao quadrado. Calcule a pressão em newton por metro quadrado. Então, vamos tirar os dados, né? Ó, força, essa força já é perpendicular, então seria, no caso, uma força de 50 newtons aplicado em uma área, que eu estou representando pela letra A, de 20 centímetros ao quadrado. Toma cuidado, ele pede em newton por metro quadrado. Você lembra? Ó, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. 1 metro é a mesma coisa que 10 ao quadrado de centímetros. Elevando os dois membros ao quadrado, ficamos que 1 metro quadrado é a mesma coisa que, ó, 10 ao quadrado, 10 à quarta. Centímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado. Isso quer dizer que, para você passar de metro quadrado para centímetro ao quadrado, multiplica por 10 à quarta. E se você quer o caminho inverso, você multiplica por 10 a menos 4. Beleza? Tranquilo? Então, essa área aqui, ó, ela equivale a 20 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Voltamos, então, à nossa equação. Ó. Então, a pressão seria a força de 50 newtons dividido por 20 vezes 10 a menos 4. Eu vou aqui, ó,
50 dividido por 20, 50 dividido por 20 é a mesma coisa que 5 por 2, 2,5. O 10 a menos 4, ele vai lá para o numerador, invertendo o sinal do expoente. É 10 a mais 4. Newton por metro ao quadrado. Newton por metro quadrado também é chamado de Pascal. Então, essa pressão, uma pressão de 2,5 vezes 10 a quarta Pascal. Uma outra maneira de você representar essa pressãozinha aí. Beleza? Então, a pressão é força sobre área. Bora mais uma questãozinha? Questãozinha também sobre pressão, para você não errar na sua prova, hein? Não pode. Bom, com alguns cuidados especiais e equipamentos para auxiliar a descida em mergulhos em profundidade sem cilindros de ar, um mergulhador conseguiu atingir a marca de 250 metros. Opa! Legal. Então, a altura aqui, a profundidade, que eu vou representar por H, 250 metros de profundidade. A gravidade no local vale 10. O que mais que ele fala? A densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Como eu estou vendo que aqui está em metro, eu já vou passar isso aqui para o sistema internacional. 10 a terceira quilograma por metro cúbico. A pergunta é a seguinte: calcule a pressão total do mergulhador no ponto mais baixo da sua descida. Bom, aqui já está envolvendo pressão gerada por uma coluna de líquido, que é a pressão hidrostática. Então, está falando de pressão hidrostática. Então, seria mais ou menos assim. Ó. Temos aqui a representação da superfície, né, da água. Acima dessa água, nós temos uma pressão devido à camada de ar, chamada de pressão atmosférica. E aqui a uma certa profundidade, devido a essa coluna de líquido, temos a pressão hidrostática. Certo? Então aqui temos uma certa altura. Aqui ele falou que era de quanto? 250 metros, né? Então 250 metros. E eu quero a pressão total aqui no fundo. Então vamos lá, ó. A pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. A pressão atmosférica vale 1/10 a quinta. Está no enunciado, né? Ó, a pressão atmosférica vale 10 a quinta. Ou 1/10 a quinta, para ficar mais fácil para a gente somar aqui. A pressão hidrostática, não sei se você lembra, como é que calcula a pressão hidrostática? Ó, pressão hidrostática é dGH. Então, a pressão hidrostática vai ficar densidade da água 10 a terceira, gravidade 10, altura 250 metros. Então, a pressão hidrostática vai ficar como, gente? Eu vou colocar assim, ó, 10 a terceira com 10, 10 a quarta, com mais esse zero, 10 a quinta, 25, 10 a quinta. E aí eu vou somar essa pressão na minha equação. Então, vou somar aqui mais 25, 10 a quinta. Nossa, professor, como é que eu faço essa soma aqui? 10 a quinta, 10 a quinta. Então, não tem problema, vai direto aqui. Ó. 1 soma com 25. Então, a pressão total seria de 26
10 a quinta Newton por metro quadrado. Ou pressão total é igual a 26, 10 a quinta Pascal. Tranquilo, gente? Caminho rápido. Caminho rápido. A cada 10 metros de coluna de água, nós temos uma atmosfera. Como ele está a 200, o mergulhador está a 250 metros de profundidade, então 250 metros de coluna de água, isso equivale a 25 atmosferas. 25 atmosferas só da água, mais uma atmosfera do ar, você poderia colocar que a pressão total aí seria de 26 atmosferas. Como cada atmosfera vale 10 a quinta, então seria 26 10 a quinta. Tá bom? É uma outra saída. Se fosse um teste, assim, um caminho mais rápido seria por esse segundo método. Vasos comunicantes. Teorema de Stevin. Né? Então, o que diz o teorema de Stevin? Se você pegar no mesmo líquido, né, pontos na mesma linha horizontal, no mesmo nível, pertencentes ao mesmo líquido, a pressão será a mesma. Então, pegando aqui a linha de separação e chamando esse pontinho de pontinho 1 e esse outro pontinho de pontinho 2, a pressão é a mesma, porque pertence ao mesmo líquido, o líquido azul, e está na mesma linha horizontal, no mesmo nível. Lembrando que esse tubo ele está aberto nas duas extremidades, então aqui em cima eu tenho a pressão atmosférica dos dois lados. Né? Eu tenho a atmosfera exercendo pressão. Então, de acordo com o teorema de Stevin, eu posso escrever que a pressão 1 é igual à pressão 2. E vamos ver o que o exercício pede. Determine a densidade do óleo utilizado nesse experimento. Então, a pressão 1 é igual à pressão 2. Lembrando que pressão é tudo que está acima do líquido. E se você olhar aqui para o ponto 1, nós temos uma pressão hidrostática, devido à coluna de óleo, mais uma pressão atmosférica. No vaso da direita, nós temos uma pressão hidrostática, mais uma pressão atmosférica. Só toma cuidado que do lado esquerdo, aqui eu tenho a pressão do óleo e do lado direito, a pressão hidrostática é a pressão hidrostática da água. Pressão atmosférica vai embora, né, dos dois lados. Pressão hidrostática é dGH, então aqui seria a altura da coluna de óleo. E aqui dGH, densidade da água. Densidade do óleo, altura da coluna de óleo. Densidade da água, altura da coluna de água. Gravidade eu posso cancelar. E aí ficamos que a densidade do óleo vezes a altura 10 centímetros, né, de óleo é igual à densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, vezes a altura da coluna. Agora toma cuidado, né? É a altura da coluna acima do ponto 2, que seria essa altura aqui, ó. Agora, quanto que vale essa altura? Vamos pensar. Desse lado aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tudo isso vale 30. Certo? Aqui, desse lado aqui, ó, tudo vale 27. 27 tira esse pedacinho, que vale 20. O que sobra para mim aqui, ó, são 7 centímetros. Ok? Então, a altura aqui, 7. 1 vezes 7, 7. O 10 passa dividindo. Então, nós temos que a densidade, deixa eu arrumar aqui. Temos que a densidade do óleo vale 7 sobre 10. Densidade do óleo, 0,7
gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do óleo. Belezinha? Então, teorema de Stevens, sim, vou colocar na sua avaliação. Beleza? Mais um. Princípio de Pascal. Olha só o que está acontecendo aqui. Temos vasos comunicantes com áreas diferentes. O exercício coloca para a gente que o diâmetro, né? O diâmetro D2, que seria esse daqui, ele é o triplo do diâmetro D1. E aí ele pergunta qual é o valor da razão entre essas massas. Muito bem, vamos pensar o seguinte, ó. Quando eu coloco esse corpinho aqui, ó, M2, né, que eu vou chamar aqui ó, de P2, exercendo uma pressão nessa área D2, esse aumento de pressão, que eu vou chamar de delta P2, ele é distribuído integralmente para todos os pontos desse líquido. Então, essa força gera uma pressão, e essa pressão ela é distribuída para todo o líquido, inclusive no nosso vaso aqui da esquerda, gerando aqui uma força, que eu vou chamar de P1, responsável por equilibrar essa massa M1, que vai ter um peso P1. Então, o aumento de pressão delta P1 é igual ao delta P2, né? Então, esse aumento de pressão ele é distribuído integralmente por todo o líquido. Lembrando que pressão é força sobre área, então ficamos aqui com o peso 2 sobre a área 2 é igual ao peso 1 sobre a área 1. Lembrando que esses êmbolos eles são circulares, porque ele fala que é um cilindro, né? Então, a área de círculo seria πr ao quadrado. πr ao quadrado. E peso seria massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Aqui do lado esquerdo, massa 2 e do lado direito, massa 1. A gravidade dá para cancelar, assim como o π. E aí ficamos com massa 2 sobre o raio 2 ao quadrado é igual a m1 sobre o raio 1 ao quadrado. Só que ele fala uma informação importante. Ó. O raio 2, ele fala que o diâmetro 2 é o triplo do diâmetro 1. Consequentemente, o raio 2 equivale a 3 vezes o raio 1. E eu vou usar essa informação para fazer a substituição. Ó. Então, vai ficar assim. Ó. M2 dividido, ó, onde tem raio 2, eu vou colocar 3 vezes o raio 1. Só não se esqueça que é ao quadrado. E aí ficamos com ó, massa 2, 3 ao quadrado dá 9, raio 1 ao quadrado, raio 1 ao quadrado. M1, raio 1 ao quadrado, dá para cancelar os raios. E aí eu chego à seguinte relação. Ó. Ele quer M1 sobre M2. Então, vou passar o M1 para o primeiro membro. E ficamos com... Vamos ver, ele quer M1 sobre M2? Ah, tá. Então, vai ficar assim. Ó. M1 sobre M2. Na verdade, eu vou passar o M2 para cá, né? Então, vai ficar M1 sobre M2 é igual a 1 nono, né? A 1 nono. E aí chegamos ao final dessa revisãozinha para a prova. E se você chegou até esse ponto, meu querido, vai aí a bonificação do teste. Referindo-se à estrutura física, uma das causas importantes da degradação do solo na agricultura é a compactação por efeito das máquinas e da chuva. Então, olha o que ele está falando. Ó. Temos aqui um trator
que tem rodas com grande diâmetro e grande largura. Ora, se ele está falando que o pneu, né, então imagine que aqui eu tenho a representação do chão e você está olhando aqui um pneu de frente. Então ele está falando que essa área de contato tem um valor elevado. Lembrando que pressão, pressão é força sobre área. Quanto maior o valor da área, menor o valor da pressão. Se o pneu tem uma largura bem grande, quer dizer que a pressão exercida por esse pneu é pequena. Então, um trator tem rodas de grande diâmetro e largura para que exerça contra o solo um pequeno valor de pressão. Não vai errar, hein? Ou essa daqui, ó. É desejado produzir uma grande pressão. Então, lembrando, pressão é força sobre área. Se eu quero uma grande pressão, eu quero uma pressão elevada. Ou eu aumento a força, ou eu faço uma redução na área, ou eu faço os dois, né? Eu aumento a força e diminuo a área. Então, uma placa metálica, para que ela possa ser perfurada, dessa forma nós podemos diminuir a densidade? Não. Aumentar a área de contato? Não. Se você aumentar a área de contato, a pressão diminui. Diminuir a área de contato do prego com a placa? Sim, queridinho. É isso. Alternativa C. Beleza? Então, bons estudos para vocês e que vocês consigam aí ir mais muito bem nessa avaliação para encerrar esse trimestre, tá bom? Forte abraço. Não deixe de deixar, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Fui.